Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. Hoje um dia especial, onde a gente vai falar sobre uma temática muito importante. Vamos falar sobre adolescentes, redes sociais, cuidado familiar. E para abrilhantar esse momento aqui dessa conversa, eu trouxe novamente, a segunda vez que ela esteve aqui no programa As Pessoas Inspiram, a Regina Lopes Lino, ela que é psicóloga especialista em terapia sistêmica, familiar sistêmica, é formada em EMDR, que ela vai dizer depois o que é, certificada pela Associação Ibero-Americana de Psicotrauma. Seja muito bem-vinda, Regina, aqui ao programa As Pessoas Inspiram. Sim, muito obrigada pelo convite para voltar, porque ser convidada é muito especial. Agora, ser convidada para voltar, ai, dá um calor muito agradável no coração. Coisa boa, sempre Que temos bom. muito conteúdo, né? Tu és uma Sim, mulher que sempre está estudando, né? E aí, quando tem algumas temáticas, eu penso logo em você, né? Não tem jeito. sempre à disposição. Que bom. Regina, vamos conversar um pouquinho aqui para as pessoas ainda que acabaram não assistindo o episódio anterior, né? Querem te conhecer um pouquinho mais, né? Queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Sobre essa tua temática de sistêmica, né? De cuidado da família, enfim. Queria que tu conversasse um pouquinho aqui e contasse pra gente Sim, quem é a muito bem. Regina. Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender e fiz a minha formação aqui na Fevale, em psicologia, né? Sendo que na época nós tínhamos 3 ênfases e eu fiz a formação em psicologia do trabalho e das organizações. E posteriormente a isso eu fiz a pós-graduação para trabalhar com casais e famílias. Então foi a terapia familiar sistêmica, que não é a constelação, né? Às vezes as pessoas misturam as nomenclaturas. E recentemente eu fiz a outra formação que é do EMDR, que é uma outra abordagem da psicologia, né? Lembrando que a psicologia, ela era inicialmente uma disciplina da filosofia, e ela foi aprofundando os estudos e hoje, então, ela tem uma série de abordagens que são formas da gente poder tratar um cliente ou um paciente que chega até nós. E o MDR, então, ele chegou com essa proposta agora de trabalhar com traumas complexos. Né? Traumas simples, mas também traumas complexos. Mas eu quero que tu fale mais sobre isso, assim, porque eu não entendi ainda muito bem, né, o que é, qual é a diferença, né, e o que ele realmente traz aí de Sim, novidade, então, para sim. essa abordagem de terapia mesmo, né, familiar. Sim, a contribuição principal do EMDR dentro do tratamento da terapia familiar se dá porque muitos dos conflitos acontecem porque as pessoas têm um registro de crenças, né, de junção. O que é uma crença, né? É um pensamento com a emoção que gera um sentimento. Então, são por experiências de família, por experiências da infância, e aquilo gera uma ferida, né? Que fica um trauma. Uhum. E mesmo que a pessoa diga, eu já superei, aquilo já ficou no passado, aparece nos relacionamentos, que é uma grande oportunidade da gente se conhecer e fazer uma revisão das suas emoções e da sua história, dos seus valores de vida. Aparece, então, essas pequenas nozinhos que, por vezes, atrapalham o processo, até mesmo do andar de uma forma mais fluida do tratamento da psicoterapia de casal, família, enfim. Mas também trata a pessoa individualmente. Então, o MDR é uma abordagem que vai trabalhar de uma forma integrada com as crenças, com os pensamentos, com as emoções e com o corpo. E isso é muito interessante, porque quando a gente vive uma experiência traumática, lembrando, né, que a experiência de trauma ela não precisa ser algo assim enorme, algo assustador, uma enchente. Né? Não precisa ser lá algo de um luto mais profundo. Pode ser algo bom ou pode ser uma percepção daquilo que foi vivido, né? E a pessoa ficou com aquele registro de que ela não conseguiu dar conta. Saiu muito da homeostase do organismo e não conseguiu dar conta. Então, o MDR ele vai trabalhar com o reprocessamento da memória traumática. Então, nós temos um protocolo que é seguido, né, criteriosamente. A gente vai trazer uma lembrança. Então, é muito usado
Para traumas de abuso sexual, por situações de violência, de assaltos, por situações de lutos, né? Que fica uma vivência de culpa muito grande, né? Acidentes de trânsito, entre outros, de modo geral, né? E, inclusive, por eventos muito bons que a pessoa não teve com quem dividir. Olha só. Veja bem, porque o trauma em si, a experiência vivida num trauma, ela é terrível. Só que, às vezes, o que acontece que traumatiza não é tanto a experiência vivida, é o que aconteceu dentro da pessoa, ou se ela não teve para quem dividir, ou ela não foi amparada da forma que precisava, ou ela ficou com a impressão de que não teve o apoio necessário. É muito subjetivo, né? Então, o MDR, ele trabalha com toda essa parte cognitiva, né? E com as partes do cérebro que vão ativar memórias que estão, inclusive, dentro no corpo, que a pessoa não lembra necessariamente. E é curioso, porque às vezes as pessoas passaram por uma experiência de ficarem, por exemplo, paralisada diante de uma situação. Elas paralisam na hora. E veja bem, o MDR, ele é reprocessamento, ele não é PNL, né? Não estou desqualificando nenhum desse trabalho. Ele não é PNL, ele não é reprogramação, ele não é hipnose, né? Ele vem exatamente para trabalhar com aquela experiência do corpo. E a pessoa, às vezes, ela paralisa e ela fica naquele estado catatônico, assim, parada, literalmente congelada. Ou se é uma situação que ela viveu no inverno, né? Que eu já atendi, a pessoa começa a tremer de frio. Sim, tamanho é o registro corporal. E a pessoa não fica hipnotizada, ela fica sempre atenta, ela pode pedir para parar a qualquer momento. De forma clássica, são feitos movimentos oculares, que aí a gente teria um programa todo para explicar toda a complexidade, né? Movimentos oculares ou movimentos corporais, e auditivos também, que a gente acaba utilizando. Que bacana, né? Sempre tem coisas novas, né? Eu acho que é isso que a gente precisa ir incorporando na nossa vida, né? Um olhar mais integrativo para as abordagens, né? E também para esse receber, né? Receber um novo e tentar usar isso da melhor maneira. E surgiu a busca, né? Sobre a terapia MDR, tratamento de traumas, depois da pandemia. Então, não tem, né, como não associar muitos eventos traumáticos. E o bonito do MDR é que a gente consegue liberar espaço e autonomia para o lado bom da vida, né? Mesmo passando por uma experiência traumática, a pessoa deixa de sentir aquela emoção ruim e ela fica com a sabedoria, com o aprendizado do que aquela experiência propiciou para ela. E isso é libertador, é lindo. Que bacana. E, Regina, uma outra pauta assim, que a gente até discutiu no outro programa um pouquinho, mas não conseguiu evoluir, né? A questão hoje das redes sociais que a gente tem muito presente nessas plataformas que acabam ficando muito presentes nos jovens, principalmente, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente traz isso? Como é que tu trabalha isso? O que tem sentido dos jovens com relação a esse impacto, né? Que isso gera na pessoa? Como eu comentei contigo, falar desse tema em tão pouco tempo é um desafio. Então, nós temos assim inúmeros aspectos que nós poderíamos abordar sobre essa temática, né, das redes sociais, da tecnologia, da dependência digital. E os jovens, por eles não terem ainda um senso crítico construído, né, por a fase, por exemplo, da adolescência, que a fase sem tecnologia já é uma fase extremamente difícil e desafiador. Sem tecnologia, sem pandemia, sem nenhum desses eventos maiores, nós já temos muito trabalho para poder contribuir com os jovens, com os adolescentes, né? E, de modo geral, quando nós olhamos para o comportamento atual dos jovens, nós precisamos olhar também para o comportamento dos adultos jovens, né? E das pessoas da família. E nós, enquanto sociedade, com o uso também das telas. E talvez aí seja uma temática que ela é muito delicada, né? Porque ele é um assunto que a gente tem um limiar muito tênue entre o que é útil
e o que é doentio, né? Como a situação do veneno, né? O que vai mudar é a dose daquilo ali, né? Então, eu trouxe até uma moedinha aqui. As tecnologias, a gente precisa lembrar que ela chegou e não tem volta. Pronto, né? A gente não tem como retroceder tudo isso. Então, nós não podemos nos posicionar contrárias à tecnologia. A gente precisa aprender a usar essa ferramenta a nosso favor, né? E aí nós precisamos ser educados. Eu fico lembrando da época que nós começamos a usar o cinto de segurança, né? Eu sou da época, da idade, que a gente aprendeu a ter essa consciência do uso do cinto de segurança. E eu vejo que isso tem sido trazido também dentro das redes sociais. Então, é como se fosse uma moeda, né? Ela tem duas faces da mesma moeda. O que eu posso fazer com essa moeda? Eu posso comprar, né? Comprar algo muito especial, ter um valor significativo, de fato, da vida, quando eu vou usar essa moeda. Mas eu posso usar também para o pior. O que eu vou pagar com essa moeda, né? É como se eu tivesse uma caneta. Uma caneta eu posso descrever para ti algo gentil, ressaltar tuas qualidades, pontuar algumas coisas que eu admiro e dizer, olha, talvez aqui ou ali possa ser diferente, mas eu te admiro do jeito que tu és, dessa forma. Ou eu posso escrever algo com essa caneta e decretar uma lei, eu não, né? Mas se descreve algo, uma lei que é devastadora. Então, a tecnologia, eu tenho visto muito nessa perspectiva. Como que nós vamos nos alfabetizar com as emoções, com os movimentos de grupos que vão se construindo e a gente usar a nosso favor. E tu acha, assim, quais são os sinais, assim, tu falaste do veneno ali, da dosagem, né? Qual que é o sinal que tá, Sim. tipo assim, estamos além da conta? E aí isso vale para todos nós, né? Todos nós. E quando eu estava retomando o conteúdo para eu estar aqui contigo, conversando, né? Eu olhei assim e disse, gente, nós estamos dirigindo, estamos andando e tem uma sinaleira. E ali tem as 3 cores. Tem o vermelho, pare imediatamente, né? E tem o amarelo e tem o verde. Nós estamos, aparentemente, andando no verde, tá tudo fluindo. De repente, acendeu, né, a luz amarela, né? Que nós vamos precisar estar em estado de alerta. Então, primeiro estado de... Não é só para os jovens, é para nós. Aí nós vamos para as perguntas, né? A psicóloga adora fazer pergunta. Então, a pergunta que a gente pode se fazer, todos nós, a gente aumenta a velocidade dos áudios de WhatsApp, dos vídeos, dos podcasts, porque as pessoas falam muito devagar. Ai, aquela psicóloga Regina, ela fala muito devagar. Deixa eu aumentar para 1.25, 1.50, porque eu tenho pressa para fazer. Quem dirige, né, já usou o celular enquanto estava esperando o carro ali na sinal para dirigir, ou dirigindo, que não deve, mas já usou, né? Por vezes, pode ser a primeira coisa que a pessoa olha ao acordar e a última que ela olha quando ela vai adormecer. A pessoa já teve problemas de que alguém disse, nossa, tu tá usando muito o celular. Você já ouviu essa frase? Alguém já te disse, brincando, comentando. Você já deixou de fazer alguma coisa da tua rotina, da casa, do dia a dia, para terminar de olhar aquela série, né? O celular, mas a gente pode, assim, maratonar a série. Vou maratonar tudo, e daí a pessoa, às vezes, o banho prolonga, quando fica para outro dia, ou deixou de ir no mercado, né? E se teve já prejuízos, né? Se a pessoa já perdeu dinheiro, né? Se a pessoa já perdeu amizades em virtude. Então, a gente já está vendo prejuízo, já está tendo perdas diante disso. É para se preocupar? Aí a gente ainda está no momento de, acender o sinal, vamos segurar e tomar consciência do que está acontecendo com esses sinais de alerta. É muito importante. Olha, você que está nos assistindo aqui, ó, dicas de ouro, tá? E eu já serviu vários chapéus aqui para mim também. Porque realmente o mundo, ele vai... Se a gente não parar e não tiver presença em tudo que a gente faz, a gente acaba fazendo isso no automático e aí fica do jeito que eu vejo muitas pessoas estarem hoje, né? Com essa... chegam a estar doentes, né? E eu acho que isso tudo, né, Regina, traz, assim, também uma dificuldade de relacionamento familiar em casa, né?
com os Sim. pais, às vezes, ou até os próprios pais que estão usando demais, que acabam não dando atenção para os filhos, né? Como é que é isso no dia a dia? Isso. Nós somos os modelos para as crianças, para os adolescentes, de modo geral, para tudo, né? E quando nós falamos nós, não só quem tem filhos, porque muitas vezes vem uma responsabilidade muito grande só em cima dos pais. Mas quando a gente está, por exemplo, num restaurante, e que eu presenciei isso muito recentemente, depois que nós conversamos de vir aqui fazer a gravação, eu estava num restaurante e chegou uma pessoa, sentou sozinha, né? Se serviu e chegou do lado uma mãe com uma criança e eles sentaram e serviram. E aquele menininho tinha por volta de uns 4 anos. Ele ficou o tempo todo olhando para outra pessoa que sentou na mesa, porque a pessoa sentou na mesa e ficou o tempo todo ali, né? No celular, no celular. Até que o menino levantou e foi lá e disse assim: tu sabia que a gente não consegue digerir bem os alimentos se a gente fica olhando só para o celular e não presta atenção na temperatura? E ele começou a dar uma aula, né? Provavelmente ele ouviu isso em casa e tal, né? A mãe ficou muito constrangida, óbvio, né? Eu fiquei adorando aquela cena. E a pessoa simplesmente fechou o celular e continuou comendo, porque ele jamais imaginaria que uma criança faria isso. Essa consciência de vamos pôr o cinto de segurança, né? Então, acaba influenciando, e nós temos um compromisso de ajudar, né? De contribuir para sensibilizar o uso abusivo, né? O uso indevido, essa ideia assim da gente, como que a gente usa também os nossos recursos de tecnologia, de tela de modo geral. Então, é muito um estado de presença, de consciência, para nós prestarmos atenção, porque eles vão perceber e eles vão se inspirar na gente. Uhum. Regina, estava pensando aqui, né, a questão da importância de se escutar, né? Acho que dentro desse movimento, né, de tentar achar uma solução, cada um tem a sua intenção, às vezes, de estar... Por que eu estou tanto no celular, né? O que está me faltando? O que eu preciso fazer? O que o outro pode me ajudar, né? Eu acho que inicia muito disso, né? Dessa escuta que nós podemos ter com o outro para poder ajudar e poder aí trazer algo diferente, né, para a vida dele, para ele entender que tem muita coisa além das telas, né, Regina? Tem muita coisa. E falando nos jovens, adolescentes, né, e a criança, é importante lembrar que os adolescentes, eles sempre vão estar em busca de conexão. Ainda que eles gostem de ficar mais reclusos e afastados, mas eles buscam interação e eles buscam confiança e segurança nos adultos. Então, eu trabalho com famílias e atendo também os adolescentes separadamente. E é com muita frequência que eu ouço os adolescentes comentando: faz muito tempo que eu não encontro mais os olhos dos meus pais nos meus. Uau, profundo. Isso é simples. E elas não fazem. E as pessoas não se dão conta. Não se dão conta, né? Não se dão conta. Mas aí tem a Regina, né, que pode ajudar, e tem... Eu acho que esse olhar mais atento com tudo, né, com as nossas relações diárias, ela faz total diferença, né? E eu não sei se tu acompanhou já, né, acho que assim, muito da nossa conversa aqui, para mim veio da série que eu assisti na Netflix, né, que fala sobre adolescência, né, e enfim... Quem não assistiu, né? Não vou dar spoiler aqui. Isso não, mas não faremos. tem a questão da violência, tem a questão de gênero, né? Tudo isso são coisas que a tecnologia ela também traz, né? E essa face da moeda a gente tem que cuidar. E como é que os pais podem ajudar o filho nesse sentido, né? Os filhos nesse sentido. Essa série, ela veio num momento que talvez nós todos precisávamos nos deparar com a complexidade do que acontece dentro, quem não está, né, tão de perto com os adolescentes, com a complexidade que acontece dentro do mundo de um adolescente, né? Como a gente estava falando, a adolescência por si só, ela é muito perturbadora. E mesmo antes das telas, já se tinha situações de violência, né? Claro que agora é diferente, né, de outra intensidade. Porém,
Quando nós vamos olhar para uma ficção, né? Porque essa série, ela é uma ficção, é como um filme, ela tem todo um viés, ela teve uma intenção, né? O próprio, a pessoa que escreveu a série se inspirou numa reportagem que teria acontecido um ato de violência, mas que não aconteceu. Mas ele foi lá na ficção e ele efetivou, de fato, né, o evento do enredo dessa série. É nós primeiro nos perguntarmos, quem assistiu, e teve muita gente que ficou mobilizada, a gente se perguntar o que foi que tocou mais dentro do coração. Qual foi a parte dessa série que mexeu mais? Porque aí a gente pode entender que aquilo ali precisa ser circulado, ser visitado, né? É a relação dos pais, é a relação, né, da própria criança, é uma série de pessoas, né, julgando e falando de telas em especial e falando de situações de violência que as crianças e os adolescentes vivem, adultos também, né? É muito importante a gente evitar o julgamento, né? E principalmente dos pais. O que eu tenho percebido de pais que chegam com o coração despedaçado, porque eles perceberam que talvez eles se atrapalharam na construção da educação dos filhos e que agora eles vão ter um trabalho imenso para construir. Quando nós estamos falando das telas, nós temos um ponto que diferencia essa geração que está sendo pais e mães agora, que eles não têm referência de aprendizado com os pais deles. Não se aprendeu antes como que lidava com os filhos diante das telas. Então, ou é radical, ou é permissivo, ou por vezes, né, não se dá conta, não conhece as ferramentas todas de controle parental, não acha que a privacidade dos adolescentes está acima de tudo, tem um limiar muito tênue do que eu faço, o que eu não faço, porque as telas chegam e os grupos, as pessoas vão se encontrar por afinidade. Tem os algoritmos que vão colocar os adolescentes todos no mesmo conteúdo que eles curtiram uma vez. E isso é devastador para o cérebro. Sem falar da qualidade do sono que nós estamos vendo. E vamos imaginar a gente ficar conscientemente 1, 2 noites sem dormir. E aí nós vamos para outro dia para estudar, para fazer tudo, né, de forma natural. A primeira coisa que aparece é a irritabilidade. Nossa. Nós perdemos muito do nosso senso de tolerância se nós perdemos a qualidade do sono. E o que nós vimos hoje? Primeiro, que o uso das telas, de modo geral, ou os jogos, né, a própria cor que é usada como estímulo, acaba acionando áreas do nosso cérebro que não nos deixam desligar. E aí a gente vê os adolescentes cansados, os adultos cansados, a gente está misturando, né? Mas adultos cansados e tudo. Então, vamos imaginar que, assim, o próprio grupo, a adolescência em si, ela vai sair uma revolta porque eles não entendem o que está acontecendo com eles muitas vezes. E aí vem a tecnologia que, sim, estimula, tem grupos que é sutil o comentário, até que eles conseguem captar e fisgar alguém que se sente, tá mais vulnerável, né? E a gente pode dizer assim, mas na minha época tinha bullying e sobrevivi. Mas na época que nós estivemos na escola, da nossa geração, dos pais, se a pessoa vivia bullying, e é horrível, devastador também, é uma experiência traumática imensa, a pessoa vivia durante o período da escola. Ela voltava para casa, ela não ficava preocupada se ainda ia continuar no grupo. Né? E o problema é que o cérebro, ele não reconhece o que é real de imaginário. Então, ele fica imaginando que a cada momento vai entrar uma notificação de uma mensagem de alguém desqualificando aquela pessoa. E aí ele não desliga, aí ele não dorme. E aí como é que nós vamos querer que um adolescente fique tranquilo, fique sereno? Por vezes tem os conflitos dentro de casa, por vezes tem dificuldades financeiras, por vezes o próprio ambiente de trabalho, né? Lembrando que o estresse, ele é físico, ele é um estresse da alimentação, ele é químico também, ele é emocional. Então, ele é um conjunto. Então, vale da gente poder considerar que essa série, o que foi que tocou em cada um. E cada família chamou atenção um ponto. Que engraçado, né? Então, a gente se perguntar, no primeiro lugar,
qual foi o ponto que mais mexeu comigo? E aí olha em volta de si, né? Observa se na família aquilo ali está aparecendo, é um pouco velado, aquilo sutil, que é comentado, que não é. Bacana, eu adorei a tua interpretação, porque é justamente isso, né? Cada família vai ter o seu lado para olhar, né? O que ficou, o que não tá legal ali. Então, isso desperta, né, em cada uma delas coisas diferentes, né? E na psicologia também, né? Nós, como psicólogos, né? A cena da psicóloga reverberou em muitos profissionais, né? Então, o que tem aqui dentro que nós, olhando ali fora, a gente reconhece. E, às vezes, até não reconhecer também tá nos dizendo algo, né? Com certeza. Regina, a gente já está finalizando aqui, passa muito rápido, né? Eu queria que tu deixasse uma mensagem, eu vi que tu trouxe alguns livros, né, para indicar aqui para a nossa audiência, então esse é o momento. Tá bem, então eu só queria poder trazer o seguinte, né? A adolescência, por si só, é um período desafiador para os pais, para os profissionais que trabalham e também para eles, né? Então, esse livro aqui, Como Agir com um Adolescente Difícil, do Násio, ele é incrível, tá? Ele foi escrito antes da pandemia, ele foi escrito antes das redes, né? De um modo geral, como a gente conhece, e ele já traz aspectos de violência, por exemplo, que ajudam a gente a se conectar com as crianças, né? Quando a gente está falando também da questão da dependência digital, que a própria nomenclatura, ela é muito ampla, assim, tem muita discussão. Nós precisamos lembrar, né, que a dependência, ela depende da compulsão por uso, da tolerância, da abstinência e dos prejuízos que tem, né? E quando a gente fala de adolescentes e também adultos, existe uma característica que é as pessoas que têm um nível de sensibilidade maior. E aí eu trago este livro, que ele é incrível, que ele é uma expressão que é paz, pessoas altamente sensíveis. E que eu recomendo para empreendedores, para quem gosta de trabalhar com pessoas, para pais, para todos. Porque é uma abordagem, uma visão, um estudo que traz as características e a forma como a pessoa percebe a vida, de uma forma mais intensa ou não. E esse aqui, ele trabalha bastante sobre trauma, ele é interessante porque ele foi escrito pai e filho, né? Então, a 4 mãos, que é o mito do normal. O Gabor Maté, ele é uma referência em estudos de trauma e ele também fala aqui dentro sobre o vício, né? Que o vício, na verdade, ele está nos ajudando, porque todo sintoma é um pedido de ajuda. Então, quando a gente vai olhar por que alguém se vicia em alguma coisa, nós precisamos perguntar um passinho atrás e perguntar assim, qual é o sofrimento por trás desse vício? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não importa qual é o vício, se é por compra, se é por tecnologia, se é por séries, ficar maratonando, qualquer coisa, né? O que tem atrás desse sofrimento? Qual é esse sofrimento? O que tem atrás desse vício? Regina, muito obrigada mais uma vez aí por estar com a gente, né? E é sempre um prazer, né? A gente sempre aprende contigo, né? Então, te agradeço aí de coração estar aqui mais uma vez, né? Agradeço também a audiência que está aqui com a gente, né? Nos ouvindo e aprendendo, né? Porque todo dia a gente aprende, né, Regina? Todos os dias, a todo instante. É uma oportunidade. Eu que agradeço imensamente por estar aqui. Que delícia. Que bom, que bom. E convido a todos, né, para estarem na semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram, com mais temáticas legais aqui que podem ajudar você a ser uma pessoa melhor, né, e se construir aí um ser humano digno de fazer o bem, que eu acho que é o mais importante, né, a gente estar bem com a gente e também feliz com o outro, né, e podendo ajudar a humanidade. Até breve.